Sim, sim. Não, tô escutando. Tô escutando o choro da rapaziada nos comentários, porque isso é polêmico, hein? Nossa senhora. Cara, o pior é que não é polêmico, porque quem assistiu o vídeo vai entender do que eu tô falando. Só que tem a galera que só lê o título, vem aqui, me xinga e vai embora. E pode ter certeza que vai ter alguém me xingando aqui nos comentários. Mas tudo bem, é assim que a internet funciona. O ponto é, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa frase, piratear Nintendo é legítima defesa. E na verdade o vídeo nem é só sobre isso não, tá? Isso é mais pra dar engajamento, chamar a atenção e ter gente comentando aqui, mesmo que seja me hateando. Porque o ponto principal do vídeo é a precificação dos jogos da Nintendo. E é por isso que eu tô fazendo feat com o Coelho do Japão, o Oni. Porque foi ele que levantou essa pauta tão relevante aí para os fãs nintendistas de todo o Brasil. O vídeo de hoje vai ser mais um daqueles que eu não edito, então paciência com a minha dicção, mas relaxa e vem comigo, que se você, apesar de concordar com a frase piratear Nintendo é legítima defesa, ter a mente aberta, não ser um cara frágil com as opiniões, nossa, se esse aqui discorda de mim, tchau. Se você for um pouco de mente aberta, você vai entender do que eu tô falando. E não, eu não tô justificando os preços altos da Nintendo no Brasil, tá? Eu só acho que essa frase piratear Nintendo é legítima defesa está errada. Tipo assim, logicamente ela está errada, dá pra entender? Usando lógica aristotélica, tá ligado? Vem comigo. Primeiro de tudo, por que eu acho que essa frase está errada? Basicamente, pra se haver defesa, pra ter legítima defesa, que seja, há de se haver um ataque, correto? Não existe defesa sem ataque. Afinal, você se defenderia do quê? Você se defende de ataque, ok? E eu não acho que precificar um jogo alto seja um ataque. Tá comigo? Pode ser um absurdo, pode ser ridículo, caralhice, ganância, infinitas coisas. Mas não é um ataque. Pensa comigo. Se eu sou o dono de uma mercearia de bairro, e aí eu vou lá e precifico algum produto meu que já é caro, mais caro ainda, tipo a batata Pringles, tá ligado? Aquela batata que vem na latinha, que é um absurdo de ficar 15 reais aquela batata que gira em torno, assim. Tem vez que tá mais barato, tem vez que tá mais caro. Bota 15 reais, aquela batata Pringles. Aí eu vou lá e precifico ela 20. O que já era caro, agora tá um absurdo. Mas você não olha pra batata Pringles na minha prateleira da mercearia e fala, nossa, o dono da loja me atacou. Eu pelo menos não acho isso. Eu acho que ele pode ser um pilantra, um canalha, tá ligado? O cara é o Band na National Taizai, a ganância personificada. Mas eu não acho que ele me atacou, mano. Tá ligado? Assim como eu não acho que a Nintendo precificar um jogo caro seja um ataque. Concorda? Tamo na mesma página? Discorda de mim? Comenta aí embaixo, ok? Não há problema de você discordar de mim. Você acha que é legítima defesa? Então, por quê? É um ataque? Você se sente atacado a ela precificar o preço caro? Eu não me sinto atacado. Eu acho que ela é pilantra, gananciosa, tá ligado? Mas eu não me sinto atacado, ok? Eu acho que esse é o primeiro ponto do vídeo. Eu acho que piratear Nintendo não é legítima defesa, porque não tem como você se defender de preços altos como se fosse um ataque. Dá pra entender? Ainda mais tendo em vista que não é um bem de consumo essencial, né? Jogos é meio que entretenimento, então é diferente de se fosse, sei lá, alimento. Entende? Enfim, a discussão é longa. Mas, como eu disse, o ponto principal do vídeo não é esse. Não é esse. Apesar de ter alguém comentando agora aí sobre, dito isso, piratear Nintendo é legítima defesa, relaxa, que o tema do vídeo não é esse. O tema, na verdade, é o fato... Ah, minha TV desligou, mano. O Coelho do Japão saiu do meu feed aqui do nada. O ponto do vídeo, na verdade, é sobre a precificação dos jogos da Nintendo, o porquê que eles são caros. Não, Coelho, não, Coelho, não, Coelho. Obrigado. Não, deixa eu botar ele numa cena um pouquinho melhor. Pronto. Só pra ele não ficar tão estranho ali no fundo. O ponto, na verdade, do vídeo é que a precificação da Nintendo tem um motivo. E eu diria que para a maior parte dos países, principalmente, obviamente, os desenvolvidos, esse motivo faz sentido, tá ligado? Tem um porquê dela cobrar caro e o porquê que isso funciona. Mas no Brasil, isso não funciona. E é por isso que a gente precisa urgentemente que a Nintendo tome medidas para regionalizar o preço, localizar os preços pro Brasil. Porque eu acho que o principal problema é esse. Eles não têm interesse o suficiente no Brasil, na minha opinião, tá? Pode ser outros motivos, eu não entendo o suficiente da indústria, mas eu acho que eles não têm interesse o suficiente no Brasil, pode não ser um mercado relevante o suficiente, ou a nossa moeda é tão desvalorizada que pra eles meio que dane-se. E eles acabam não fazendo a precificação local dos games. Dá pra entender? Então, vamos lá. Primeiro, o porquê que é tão caro? Por
Por que os jogos da Nintendo são considerados caros? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Só que a diferença é que no Brasil é inacessível, é além de caro. Porque uma coisa é você... Pô, se você pega aqui, deixa eu pensar, um chinelo. Pô, um chinelo você compra ali na faixa dos 20 reais, 30 reais hoje em dia, né? Nossa, ficou caro o chinelo, hein? 30 reais. Mas se um chinelo fosse 100 reais, se você compra um chinelo de 100 reais, ele é caro, mas ele não é inacessível. Você percebe que um trabalhador que ganha um salário mínimo pode se desdobrar que seja e comprar um chinelo de 100 reais? É caro, mas é acessível. Mesmo um cara que ganha um salário mínimo consegue comprar. São coisas diferentes. Caro e inacessível são coisas diferentes. Um carro barato custa 30 mil reais. E ele é inacessível para a maior parte da população. E ele é considerado barato. Entende o raciocínio? Caro e acessibilidade são coisas diferentes, ok? Jogos da Nintendo são considerados caros no mundo todo, mas eles só são inacessíveis no Brasil. Isso porque o nosso poder de compra é patético comparado a outros países desenvolvidos. E o que acontece é que a política da Nintendo em outros países de primeiro mundo é colocar esse preço alto para que seus jogos sejam valorizados. É uma proposta empresarial, eu diria, uma proposta de mercado, uma proposta, assim, de funcionamento da empresa, de filosofia da empresa, que é muito mais profunda do que ela só ser gananciosa, entende? Porque talvez... Não tenho certeza disso, mas talvez se a Nintendo cobrasse mais barato, ela ganharia mais dinheiro se os jogos fossem mais acessíveis. Só que a forma como ela funciona não visa isso. A forma que a Nintendo funciona é de valorizar os seus próprios jogos, ela valoriza os seus jogos e, consequentemente, os consumidores valorizam aquilo. Por quê? Qual é o sentido de você comprar um novo Assassin's Creed a 350 reais no lançamento se daqui a 3 meses ele tá pela metade do preço? Você entende que a própria Ubisoft não valorizou o jogo dela? E não é errado, tá? É só o modelo de negócio dela. Ela baixou o preço para ter mais venda. Pode ser viável para ela. Mas para a Nintendo, ela não escolheu esse modelo de negócio. Ela escolheu manter preços altos para que a sua proposta de valor tenha... o consumidor tenha essa visão parecida com a dela. Ou seja, a partir do momento que você compra um jogo da Nintendo de 6 anos atrás a 350 reais, você pode até não achar, mas inconscientemente você falou, putz... Esse aqui valeu, hein? Esse aqui valeu 350 reais. Porque se você comprou é porque você acha que vale, né? Minimamente. Há distorâncias nisso, né? Às vezes você meio que... mesmo você achar que vale, você vai comprar porque você quer muito. Só que a partir do momento que você quer muito, meio que você achou o valor naquilo. Entende? Então, assim... essa proposta de valor da Nintendo faz muito sentido em muitos outros mercados. Não é à toa que ela é a empresa que mais lucra das três. Assim, PlayStation e... Microsoft, elas lucram muito também. Eu acho até mais do que a Nintendo. Elas não lucram mais do que a Nintendo, mas elas têm o resultado delas, né? Eu esqueci a palavra correta. O faturamento. O faturamento dessas empresas é maior, mas o lucro delas é menor. Porque o lucro é o faturamento menos os gastos, entende? Então, mesmo que a PlayStation ganhe mais dinheiro, no final das contas ela lucrou menos. Porque, percentualmente... A porcentagem de dinheiro que ela ganhou não cobriu tão acima dos gastos comparado à Nintendo, que faz um jogo de 200 milhões de dólares e vende 1 bilhão de dólares, tá ligado? Essa é a diferença. Enfim, mas tô me alongando muito. O lance é que nos outros países isso faz sentido. Faz sentido você pagar 90 dólares, que seja muito caro comparado a outros games, porque isso, para um estadunidense, para um inglês, sei lá, um cara que mora na França, um francês, né? É viável, pra eles não importa. Pra eles é tipo assim, o quê? Um percentual mínimo do salário deles. Mas no Brasil não faz sentido ela precificar tão alto. No Brasil, eu acredito que ela tome essa posição de precificar os seus jogos tão caro porque ela se baseia no preço da média, né? Porque um lançamento da PlayStation hoje em dia é 350, 400 reais. Um lançamento da Microsoft eu acho que gira em torno disso. Posso estar falando asneira, mas eu acho que gira em torno disso. Então, ela se baseia nos AAAs atuais e aí ela precifica o dela um pouquinho mais caro pra falar, ó, esses aqui são bravos, mas o meu é melhor ainda. Olha a minha proposta de valor. E funciona. Funciona, mas no Brasil não. Essa é a minha opinião. Por que no Brasil não funciona? Porque é diferente de outros países que ela é cara, mas é acessível, porque 90 dólares, 70 dólares para um gringo é fichinha, ele compra e é isso. No Brasil não.
Você tem noção que no Brasil, proporcionalmente falando, toda vez que você compra um jogo, você tá pagando a mesma quantidade que um gringo pagaria em um console? Porque pensa comigo, a gente ganha aqui R$1.500 como salário mínimo. É claro que videogame é artigo de luxo e, teoricamente, quem ganha R$1.500 vai estar muito mais difícil de se fazer isso. Mas, em geral, R$1.500, quando você vai comprar um jogo, você paga 500. Olha o percentual, você gastou 1/3 do seu salário em um jogo. Eu tô jogando pra cima, tá? Pra ficar mais fácil as contas. De R$1.500 para R$500, 1/3 do seu salário foi com um jogo. Um americano paga 1/3 do salário dele em um console. Em um Nintendo Switch novo. Em um PlayStation 5. Entende a diferença? Lá fora é caro, de fato é caro. Mas é um caro acessível. É um caro chinelo de R$100 e não um caro jogo de 1/3 do teu salário. Dá pra entender o que eu tô falando? Espero que sim. É porque esses vídeos aqui é só um bate-papo e aí às vezes eu fico, cara, será que eu tô falando de uma maneira clara o que eu tô pensando? Enfim, então pra mim é esse o ponto principal. E isso que o Coelho no Japão tá fazendo é uma defesa, uma legítima defesa, muito melhor do que só piratear. Porque se todo mundo piratear a Nintendo no Brasil, sabe o que vai acontecer? Ela só vai sair do Brasil, como ela fez antes, e vai trabalhar numa terra que faz mais sentido financeiro pra ela. Mas o Coelho no Japão, ele tá tomando uma atitude muito boa de movimentar a comunidade em prol de abaixar o preço no Brasil, localizar o preço no Brasil. Veja, ele não tá pedindo pra Nintendo mudar a filosofia dela de valorizar os seus jogos. Ele tá pedindo pra ela alterar a filosofia dela, ou pra ela alterar o modo que ela tá fazendo, pra que a filosofia dela possa ser efetiva no Brasil. Porque não adianta ela cobrar 500, 400 reais em um jogo no Brasil, sendo que não é possível você pagar isso no Brasil. Vira artigo de luxo. Não é mais sobre ser caro, é sobre ser inacessível. E é por isso que quando eu digo que piratear a Nintendo não é legítima defesa, eu não tô aqui defendendo a Nintendo, tipo assim, não pirateiem a Nintendo. Não, eu só acho que a frase objetivamente está errada, pelo sentido lógico que eu conotei no início do vídeo, mas piratear a Nintendo no Brasil é quase que a única forma possível da maior parte da população ter esses games. Entende? O próprio Coelho no Japão, no vídeo dele, ele demonstra algumas pesquisas muito interessantes, mostrando que se simplesmente os preços da Nintendo no lançamento fossem R$250, ela venderia em torno de 40% a mais. Eu não lembro exatamente os números, mas é tipo isso. Então, Nintendo, 40% a mais de vendas não compensa o preço menor que você cobra em cada unidade? Na minha humilde opinião, eu acho que vocês estão perdendo dinheiro no Brasil. E olha que eu não sou nada, hein? Porque a Nintendo é uma máquina de fazer dinheiro. Se tem uma empresa que sabe fazer dinheiro, e isso eu admiro muito como um entusiasta, talvez, de negócios, eu acho muito interessante a maneira que a Nintendo trabalha e como ela consegue conquistar as pessoas. Você pode... mas é porque os fãs da Nintendo é otário, isso e aquilo. Cara, isso é uma visão muito rasa. O que a Nintendo faz de mercado é muito bizarro, é muito interessante. Porque se é tão fácil quanto meus fãs compram de qualquer jeito, por que a PlayStation não faz isso? Por que a Microsoft não consegue fazer isso? Entende que tem muitas camadas do porquê que ela consegue lucrar e no Wii U ela era um fracasso e no Switch agora ela está sendo considerada... Os fãs apoiam ela? Então cadê esses fãs do Nintendo Wii U? Por que os fãs cegos dela não compraram tudo que o Wii U tinha? Todos os jogos que o Wii U tinha? Entende? Porque ela falhou. Não é porque ela tem fãs que ela vende, é porque ela sabe o que ela tá fazendo. Você pode não concordar, achar um absurdo, achar que é ridículo os preços caros, e eu concordo com você, no Brasil principalmente, bizarro. Mas ela sabe o que ela tá fazendo. Mas no Brasil, na minha opinião, ela não sabe tão bem. Acho que ela poderia ter lucros muito maiores se ela adaptasse ao mercado brasileiro. Isso poderia corromper um pouco essa visão de valor dos jogos dela, porque ela estaria mais barato do que jogos da PlayStation, jogos da Microsoft, talvez. Só que existem métodos de fazer isso. Faz ali um Nintendo Select que vai cobrar, em vez de $70 no jogo, cobra $50 depois de alguns anos do lançamento. Existem métodos, só que eu não vejo um esforço pra isso, entende? Bom, eu acho que é isso daí. Acho um pouco bizarro também que o Coelho falou sobre isso, né, ele tá tentando, cara, ele fez a tradução em japonês pra facilitar, digamos, entende? Pra se comunicar diretamente pra Nintendo, e o pessoal tava criticando o Coelho, tipo, Nintendo vendo isso e cagando. Cara, ele tá tentando. Diferente de você aí que só tá reclamando, ele tá buscando melhoria, entende? E eu vejo também um pessoal que é muito desacreditado do poder da comunidade. Rapaziada, há anos atrás era inimaginável lançamentos da Nintendo estar em PTBR. As pessoas já não tinham esperanças. Hoje em dia, todo lançamento da Nintendo é em PTBR. É algo que a comunidade brasileira conquistou. Então sim, a gente tem o poder de fazer barulho e conquistar as coisas que a gente quer.
Se você quer, não seja só um papagaio que fica falando pirateia Nintendo é legítima defesa, Nintendo lixo, podre. Cara, eu sei que é revoltante, mas isso não agrega. Você não tá resolvendo o problema. Você tá só desabafando. Mas isso não vai fazer a Nintendo olhar pro seu comentário e falar nossa, vou abaixar o preço, olha como ele tá revoltado. Não. O que o Coelho tá fazendo é muito mais construtivo. Ele tá demonstrando esse descontentamento, mostrando números, tendo argumentos. E eu sei que muitas pessoas ficam revoltadas quanto a isso, né? Porque a maioria vai ser ignorante, né? Não tem muito o que fazer. A maior parte da população vai ser tonta. Mas, enfim, eu queria compartilhar isso daí com vocês, o poder da comunidade, agregar também para essa discussão, porque o Coelho fez, eu vi outros canais fazendo, eu vi algumas trends no Twitter, eu vi gente, páginas que geralmente defendem a pirataria contra a Nintendo, entrando de cabeça nessa situação para abaixar os preços. Porque assim como eles querem ter acesso aos jogos pirateando, eu tenho certeza que se os preços fossem mais acessíveis, eles também iriam querer ter acesso comprando. Muitas das pessoas que pirateiam não é mau caratismo. Tem uma parcela que realmente é só porque, Nintendo lixo, vou piratear. Mas a maioria esmagadora não tem condição de comprar, entende? Inclusive o pessoal no meu último vídeo achou que eu tava falando isso, né? Rapaziada, pirataria é algo que não vai mudar enquanto o Brasil for um país de terceiro mundo. E até se fosse primeiro mundo, sempre vai haver. A pirataria tá aí. Não tem o que fazer quanto a isso. Mas ela pode ser amenizada e existem vários e vários exemplos que demonstram isso, de precificação local e entre muitas outras coisas, entende? Então assim, tamo aí, mais uma discussão nerd para vocês. Curtiu o vídeo? Gosta desses assuntos? Se inscreve, principalmente se você tem senso crítico, tá? Porque é uma coisa meio rara na internet. E eu continuo fazendo esses vídeos porque, mesmo vindo uma onda desenfreada de gente ignorante, existe uma parcela do público que vem e que, tipo, não só concorda comigo, não, mas gente que, mesmo discordando de mim, agrega, fala, argumenta, constrói um pensamento. E é isso que eu quero aqui no canal. E esses vídeos são quase que um filtro de público. Toda vez que eu faço um vídeo desse, um monte de gente sai porque não aguenta ouvir opiniões divergentes, mas um monte de gente também entra e permanece e gosta do conteúdo porque entende que mesmo discordando, é esse tipo de coisa que agrega para a comunidade, que agrega valor, que faz a gente pensar e ter senso crítico, que é uma coisa que eu sinto bem falta na nossa geração atual, que é meio massa de manobra, assim, meio vai pela maioria. Bom, tá aí, quase 20 minutos falando de Nintendo! Like, se inscreve, faz as paradas tudo aí de youtuber. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!